Eu vi ontem, gente, um vídeo na internet de uma moça falando que os homens têm que tomar muito cuidado. Porque as mulheres, elas não estão aceitando qualquer coisa mais, elas não aceitam mais aquele cara que é mediano, aquele cara que tem as características básicas necessárias, elas querem um cara que seja acima da média. Ou seja, esse cara tem que se destacar, ele tem que ser diferente. E aí ela até cita que esses homens, se eles não tomarem cuidado, eles não vão conseguir ficar com ninguém mais. A gente está basicamente vivendo uma guerra de gêneros. As mulheres estão falando isso e os homens, por outro lado, estão mostrando que não querem mais pagar a conta, que não querem relacionamento, que não querem fazer aqueles gestos de carinho e gentileza que antes fariam. E isso é um pouquinho curioso. Isso está tomando uma proporção tão grande, só que eu acho que muita gente não está notando o problema intrínseco aqui, que são os números. É um problema matemático básico. Observa bem. Se você parar para pensar sobre qualquer ponto de evolução, sobre inteligência, pessoas que desenvolvem a sua inteligência, pessoas que desenvolvem o seu emocional, pessoas que destacam no aspecto financeiro, a gente sempre vai perceber que a grande maioria é abaixo daquilo que seria o aconselhado para uma pessoa ter uma vida realmente de muita qualidade. Então, por exemplo, pesquisa no Google, porcentagem de pessoas no Brasil que ganham mais de R$ 3.000. Vamos colocar um valor baixo, só para vocês terem uma noção da proporção disso. Deve ser, gente, 10%, mais ou menos, talvez menos, que ganha mais de R$ 3.000 por mês. Ou seja, 90% das pessoas ganham menos de R$ 3.000 por mês. Quando você para pensar no corpo, olha aí numa cidade grande, quando você vai num shopping, por exemplo, é raro você ver uma pessoa com um corpo muito bem trabalhado. Você não vê, você vê pessoas ali que são normais, pessoas que estão acima do peso, pessoas que estão muito abaixo do peso. E aí você vê um ou outro que tem um corpo muito bem trabalhado. A grande maioria tem corpos na média. Quando a gente fala de evolução emocional, para todo lado que a gente olha, a gente vê trauma, a gente vê transtorno, a gente vê dependências emocionais, a gente vê pessoas que elas não conseguem lidar com as próprias emoções. Pessoas que dentro de um relacionamento elas se tornam extremamente surtadas, por assim dizer. Então, gente, quando eu começo a criar essa disputa, eu acabo muitas vezes não olhando a realidade. Então, se todas as mulheres quiserem homens acima da média, elas não vão encontrar, porque não existem tantos homens acima da média. Da mesma forma, os homens, se eles procurarem mulheres acima da média, eles também não vão encontrar, porque não tem tantas. Para todos, não tem. Então a gente precisaria de um mundo perfeito, onde todas as pessoas de fato evoluem muito. Só que sabe quando que isso vai acontecer, gente? Nunca. O cérebro humano, ele é treinado, ele é feito para ser um cérebro que foca na sobrevivência. Ou seja, ser uma pessoa que foca demais nas coisas não é a nossa base de interpretação. Isso aqui são as pessoas fora da curva. Então a gente vai ver uma pessoa fora da curva que ela é extremamente inteligente, uma pessoa fora da curva que é extremamente focada. Só que isso não é o padrão. E aí a gente começa a ter problemas. Às vezes a gente vê aquela mulher que ela está na média. Ela não é incrível em áreas específicas, ela não está muito acima da média, mas ela quer um cara muito acima da média. Aí vamos supor que ela ache esse cara muito acima da média. Qual que é a chance desse cara se interessar por ela? Esse cara que está num nível muito mais alto, de inteligência, de controle emocional, de aspecto financeiro, ou o contrário. Recentemente eu vi um vídeo do cara perguntando na rua para a mulher, quanto que um homem tem que ganhar para namorar você? E aí a mulher, uma delas, falou, o cara tem que ganhar pelo menos 6.000. E ele perguntou, e quanto que você ganha? Ela falou, eu ganho entre 6 e 10 mil. Falou a profissão dela. Ou seja, ela quer um cara que esteja pelo menos no mesmo nível dela. E isso é totalmente justo. A gente quer pessoas que são semelhantes, porque se eu me desenvolvi a tal ponto, por que eu vou me relacionar com uma pessoa que não se desenvolveu? Isso não é ser interesseira. Ela quer um cara que também se desenvolve, porque ela se desenvolve. Então essa mulher, ela também vai ter essa dificuldade para encontrar esse cara. E quando, por exemplo, a gente tiver aí uma situação onde um cara quer uma mulher assim, será que essa mulher vai ter interesse nele, sendo que ele não se desenvolveu financeiramente, emocionalmente, fisicamente? E isso acaba dificultando um pouquinho esse processo. Só que, no geral, pessoal, até esse ponto da conversa, ainda é fácil de entender. A partir de agora complica, porque olha só a loucura que acontece na cabeça das pessoas. A mulher quer o cara acima da média, o homem quer a mulher acima da média. Só que eles não ficam solteiros, eles não ficam ali abertos até conhecer essa pessoa. Não. Eles acreditam erroneamente que eles estando nesse nível, eles merecem esse nível,
mas eles saem o tempo todo com pessoas desse nível, inferiores, ou até um pouco semelhantes. Então essa mulher que não quer um relacionamento com o cara na média, só sai com caras na média porque ela também não consegue ficar sozinha. Aí ela vai para encontros, ela vai para cama, ela tem ali relacionamentos picados, onde não vira de fato um namoro, mas ela fica pulando de relacionamento em relacionamento. O homem, a mesma coisa. O cara sai com 6 mulheres na mesma semana, o cara fica ali variando, ele sai com um monte de gente que ele sabe que não é o que ele quer para um relacionamento, mas ele não consegue ficar sozinho. Então, basicamente, os homens atacam as mulheres atacam os homens continuam querendo as mulheres, mesmo não evoluídas, as mulheres continuam querendo os homens, mesmo não evoluídos. Resumo da história: é simplesmente um monte de pessoas falando na internet, jogando as frustrações na rede, mas sem mudar nada na vida. Então, se você que está me ouvindo quiser uma dica, se eu puder de alguma forma te ajudar, é essa aqui, ó. A partir de agora, em primeiro lugar, foca no seu desenvolvimento. Não dá para você querer uma pessoa acima da média se você não for, tá? Uma pessoa, por exemplo, que ganha 10 mil por mês, é pouco provável que ela queira do lado uma pessoa preguiçosa. Ou uma pessoa que está começando, que não chega lá, porque senão ela vai ter que te carregar, entende? Ela vai ter que pagar tudo que vocês forem fazer, ou ela vai ter que baixar o nível de qualidade de vida dela para que vocês possam dividir. E geralmente as pessoas não querem fazer isso, então trabalhe a sua evolução. Trabalhe a sua evolução porque uma pessoa que tem um corpo top provavelmente não vai querer ficar com uma pessoa que não cuida do corpo. Uma pessoa que já trabalhou os seus traumas, os seus medos, os seus receios, não vai querer ficar num relacionamento com uma pessoa cheia de neuroses, uma pessoa cheia de traumas, porque obviamente ela não quer esses problemas na vida dela. Ela trabalhou para tirar. Então se trabalhe, se evolua, seja uma pessoa realmente acima da média para você conseguir chamar a atenção daquela pessoa que é. Segundo ponto, se você quer uma pessoa acima da média, para de ficar com pessoas abaixo da média. Gente, isso aqui deveria ser óbvio. Se eu quero um carro, por exemplo, de 80 mil, para que eu vou ficar comprando carros de 20 mil até conseguir comprar o de 80? Não seria melhor eu juntar o dinheiro até comprar o de 80? Para eu ter ali uma chance maior de alcançar mais rápido? Se você está saindo com uma pessoa de nível mediano, pode ser que você não conheça a pessoa de nível alto porque você não está totalmente solteira ou solteiro. E aí você não deixa espaço na sua vida. Então aprenda a falar não, aprenda a dispensar, aprenda a focar no que você quer de fato, porque senão provavelmente você não vai conseguir. Se você conseguir fazer essas duas coisas, já vai acelerar muito o processo, para você conseguir encontrar uma pessoa boa de verdade. Mas se você pular um desses tópicos, provavelmente as reclamações não vão ajudar em nada, tá, gente? Esse vídeo é para homens e para mulheres, a mesma dica para os dois. Se gostou, deixa uma curtida, um comentário, isso ajuda muito o perfil. Se não gostou, tudo bem, mas se gostou, ajuda aí no engajamento, porque isso faz toda a diferença, tá? E se tiver dúvidas, pergunta que eu respondo vocês.